Olá, ótima noite, pessoal. Tudo bem? Tudo beleza, pessoal? Estão me ouvindo bem? Boa noite, E André. aí, Tudo professor, boa noite. Tô te ouvindo. Boa noite, obrigado. Vão E aí, jantar? vamos. Daqui a pouquinho. Obrigado. Próxima vez vocês mandam, né? Acho que semestre passado, né, com a turma, eu falei para a turma a gente fazer como se fosse um piquenique, né? Cada um mandava. Só que assim, junta os alunos e mandam, né, por o delivery para o professor, né, pessoal? Vocês são maioria. Então, no final do semestre, vocês mandam um lanchinho para a gente aí, tá bom? Combinado. Obviamente que, né, no início do semestre, a minha expectativa era que a gente já tivesse aula presencial até esse semestre, né? Mas depois a gente foi vendo que, né, a pandemia realmente voltou um pouco mais forte, né? A vacinação está chegando, mas vamos ver, né? Quem sabe aí a gente, né, encontra aí com a turma para a gente poder ter umas aulas, né, presenciais que a gente tanto sente falta, né? Lembrando que vocês não vão fugir, né? Então eu tenho que dar disciplina, tenho que dar as aulas práticas de principalmente topografia para vocês. Então, se não for nesse semestre, no outro, de qualquer jeito, eu ainda vou encontrá-los pessoalmente, tá? Se Deus quiser. Então, vamos lá divertir um pouquinho com a parte de estradas, né? Ontem a gente falou um pouquinho o conceito inicial de superelevação e superlargura. Hoje eu vou introduzir então a parte de conceitual também, né? E, né, entender um pouco das fórmulas, da necessidade, né, de ter essa metodologia para garantir aí a qualidade, né, de uma via, uma segurança, né, melhorar a segurança da via principalmente. Então, vou compartilhar aqui a apresentação. Então, vamos lá. Igual eu cheguei a comentar com vocês, a gente vai falando por etapas e depois, aí no terceiro módulo, a gente vai tentar juntar isso tudo. Vocês já viram a complexidade, né? A gente tem que falar da curva, dependendo da curva com transição, porque se o raio, né? Se o raio tender a infinito, obviamente, a gente pode, talvez nem necessita da transição. Mas na maioria dos casos aí vai precisar da transição, então, para ter a própria transição, você vai ter que mexer na superlargura e superelevação. Depois, na aula da semana que vem, a gente vai começar a falar sobre curvas verticais, porque não só horizontal, né? Então a gente tem a questão de relevo, de visibilidade. Então a gente vai introduzir nesses conteúdos como um todo para depois gerar lá no nosso projetinho a gente trabalhar com todos os elementos, tá? Então vai ficando complexo com a medida do passar aí do conteúdo ministrado, tá bom? Aí a gente vai tentando falar passo a passo, qualquer coisinha aí vocês dão, né, uma parada aí para a gente poder discutir, tá? Deixa eu dar um enter aqui. Então, é aquela história que eu cheguei a comentar, né? Quando a gente percorre um trecho de rodovia em curva horizontal com uma velocidade, o veículo vai ficar sujeito a uma ação da força centrífuga, então que vai atuar de dentro para fora da curva, tendendo a mantê-lo na trajetória retilínea, o tal do sair pela tangente, né, que a gente chegou a mencionar na aula de ontem, inclusive. Então, sempre nessa curva a gente vai ter essa situação. E por isso que a gente trabalha de forma a zerar essa força através da força centrípeta, né, que a gente trabalha, então, a questão da superelevação, tá? Isso aí vai obrigar o condutor do veículo a estercar o volante no sentido da curva para manter o veículo na trajetória. Mas uma superlargura, uma superelevação mal executada, ela pode trazer outros danos também ao condutor. A gente vai ver, inclusive, porque ela é dimensionada para o veículo estar em movimento e ela não é dimensionada, obviamente, principalmente a superlargura, para, no caso aí do veículo, tipo, um veículo para o veículo pequeno, né? A superlargura, por exemplo, que já é para veículos maiores, e se eu tiver uma superelevação muito alta, esse veículo, se tiver que parar por algum problema mecânico, ele pode inclusive tombar.
Então, por isso tem a porcentagem máxima, né, da superelevação para rodovia. Nas estradas, normalmente, área urbana, na maioria das vezes, nem é muito empregada a questão de ter a superlargura para... Como são área urbana, normalmente a velocidade vai ser inferior a 60 km por hora, de preferência 40, 30 km, né, que seria as velocidades em áreas mais residenciais. Nem é utilizado esse conceito de superlargura, de superelevação. Superlargura dependendo apenas se tiver algum cruzamento ali que você tem que fazer um movimento de algum veículo maior. Mas superelevação é quase que descartada exatamente pela velocidade, né? A partir do momento que você pegar aí uma avenida principal da cidade, você tacar superelevação, isso vai dar uma segurança maior para o motorista e vai ter aqueles que vão passar da velocidade permitida dentro da cidade. Então, quando a gente fala em superelevação, na maioria das vezes está relacionado mais com trechos com velocidades maiores, de rodovias aí, né, como um todo, que tem, né, trânsito realmente mais rápido. Então, para que essa força ela seja corrigida, né, vamos dizer assim, a gente então trabalha com essa superelevação para garantir que o veículo continue, né, na sua devida faixa, na sua devida estrada, tá? Então, para minimizar esse impacto negativo aí dos fatores dos trechos curvos, são introduzidos conceitos de superelevação e superlargura, que são considerados nos projetos das curvas horizontais. Condições de operação mais homogêneas para usuários ao longo das rodovias. Então, essa é a necessidade aí de estar utilizando a superelevação e a superlargura com o objetivo de garantir a velocidade do trecho, né? Então, se uma rodovia foi definida com uma determinada velocidade, você colocando a superelevação e a superlargura, você vai estar garantindo que o condutor do veículo consiga, né, manter a velocidade mais constante e também a estabilidade do veículo ao efetuar a curva. Aí, então, essa pista, sem esses abaulamentos ou inclinações transversais, essa manobra do condutor é capaz de manter o veículo na pista, na trajetória curva, graças ao atrito que se desenvolve entre os pneus e a superfície de rolamento. Né, a gente chegou a comentar que a gente tem um abaulamento, né, de 2% para cada lado, né, negativo, né, menos 2% né, por sentido do acostamento, né, e o acostamento costuma ter até, inclusive, até uns 5%, para facilitar principalmente a questão da drenagem também, né, questão de aquaplanagem. Então, nos trechos retos, a gente tem que ter, é necessária essa questão do abaulamento, onde eu vou colocar essas inclinações para facilitar a questão, principalmente da minha drenagem ali no momento da chuva. Então, a gente chegou com... Professor. Oi, diga. Essas inclinações são negativas porque elas vão estar decrescente para o solo, né? Elas são negativas porque a gente entra em... O nível zero vai ser o nosso eixo. Ah, tá, beleza. O eixo sendo o nível zero, e ela vai estar decrescendo, né, para o acostamento, né, para a parte lateral da estrada, por isso que a gente chama de negativo. Então, os menos 2%, menos 5%, está levando em consideração que o zero seria o meu eixo da estrada, tá? Então, por isso, ele é negativo, ok? Beleza. Então, assim, ele começa, né, com essa inclinação aqui, ó, menos 2 e menos 2, né, na tangente, onde que a gente está no trecho reto, exatamente para facilitar o escoamento, isso numa pista, vamos dizer assim, numa pista simples, né? Se a gente tiver a situação onde a gente tem uma pista dupla com um canteiro central, aí a gente vai ter ali a questão, além do canteiro central, a gente vai ter a porcentagem, né, um pouquinho diferente, por causa do próprio canteiro. Então, tem caso onde o canteiro central ele serve também como uma área de drenagem. Então, dependendo da inclinação, ela pode ser levada com relação ao canteiro central para captar essa drenagem da rodovia, tá? Então, depende um pouco na pista simples,
né, o padrão aí é 2% negativo para cada uma dessas, né, das laterais aí. Só que aí, quando eu vou entrar numa curva, como eu cheguei a comentar ontem com vocês, eu vou ter que fazer com que esse cara, né, que estava negativo aqui, ele seja positivo, exatamente com o objetivo de garantir a curva do condutor aqui. O condutor está vindo aqui. Se esse cara continuar com 2% aqui negativo, ele já vai ter a força tangente puxando ele para fora. E com ele negativo aqui, certíssimo que ele vai passar direto. Então não pode, não deve ser feito, né, esse ebolamento em curva, exatamente por causa dessa situação. Você já tem a força centrífuga e você, né, tendo essa inclinação de -2 em direção à curva, você vai fazer com que o veículo realmente fuja, ele saia, né, para fora da pista aqui, seguindo a sua tangente. Então, por isso, né, a gente já começa, né, a inclinação, a superelevação, por isso a necessidade da transição. A curva de transição, a curva com transição, ela vai servir exatamente para poder fazer essa orientação, aonde eu vou sair do negativo, que é o -2, eu vou ter um momento que ele vai estar zerado, né, nesse caso aqui, até o momento em que ele vai ter, vamos dizer assim, ele sobe um pouco, que seria os 2%, até no final ele chegar na inclinação desejada, né, que aí é padronizada, até 8%. A gente vai ver que no Brasil tem casos de até 12% de superelevação, vai depender da velocidade, vai depender do tipo de pavimento, isso pode estar variando aí. Mas então, né, em média, aí 6% ou 8%, por exemplo, então ele vai chegar aqui no 2%, vai ter um momento que ele vai igualar 2% como um todo, era como se tivesse um plano inclinado mesmo, tá? Não deixa de ser um plano, mas ele vai estar um plano inclinado, e depois ele vai aumentar a inclinação até onde inicia a minha curva, e a minha curva toda ele vai ter o mesmo tipo, né, de inclinação para manter aquela segurança do condutor. Então o condutor está vindo aqui, entrou aqui na pista, no caso, né, nessa situação aqui, quando ele estiver entrando na pista, ele vai, né, nesse caso que como a curva está para a direita aqui, ele vai manter nos 2%. Chegou aqui na curva, vai ter uma inclinação maior ainda para que ele fique, né, estabilizado e consiga sair e não faça esse caminho pela tangente aqui no caso, ou não invada a pista contrária. E aqui também a pista ela é prolongada, que a gente chama de super largura. Então essa é a necessidade. O cara que está aqui, por exemplo, ele vai sair de uma situação negativa, então isso de forma gradual. Está negativo, aí vai ter um momento que ele vai estar zerado, né? Aqui, então vai estar no plano realmente, ele estava numa inclinação negativa, aqui ficou totalmente plano, horizontal. Aí ele vai chegar no momento que ele está num plano vertical igual da pista de baixo, que seria mais 2%, ou seja, venceu 4%, né, que seria 2% negativo, foi para 2% positivo. E estaria ali com os 2% positivo, até ele chegar a superar a inclinação, a superelevação estabelecida pelo cálculo, né? Vocês vão ver como é que faz o cálculo, a gente vai ter um exercício aí no final da aula, como é que faz esse cálculo, para poder calcular qual que vai ser a inclinação. Calculou essa inclinação, ele chegou nessa inclinação, essa inclinação vai ser constante, tá? Garantindo essa segurança do condutor. Então, ou seja, aqui ele estava com uma inclinação, aqui ela está totalmente invertida, com 6%, 7%, por exemplo. Ele vai, então, o veículo ele vai ter, né, essa velocidade, a força tangente aqui, mandando o veículo para fora, mas ele tem uma força centrífuga relacionada à inclinação que está puxando o veículo para cá. Então, uma iguala a outra, o veículo se mantém, né, com uma estabilidade interessante até ele sair e entrar para a reta novamente. Então, em resumo, essa forma que o condutor vai visualizar, né, utilizar a situação da rodovia. Então, rodovias bem elaboradas, né, a partir de hoje, pessoal, se vocês forem pegar a estrada, vocês já podem, inclusive, começar a avaliar, né? Vocês vão pegar uma estrada, vão pegar uma curva, fala, essa curva deve ter algum tipo de problema, então não teve algum tipo né, de super largura ou super elevação. Vocês já vão conseguir olhar de forma diferente uma estrada planejada. Vocês vão pegar a 381, a 040, né, que são estradas
teoricamente mais planejadas aí, ou pegar uma MG, dependendo que não tem esse nível de detalhamento, vocês vão conseguir enxergar um pouco da diferença, verificar por que você tem que reduzir a velocidade do veículo, porque se for bem projetado mesmo, você vai entrar na curva aqui, ó, você está entrando uma estrada projetada para 100 km por hora. Você está a 100 km por hora na reta, você vai chegar na curva aqui, você vai continuar com 100 km por hora, se a curva tiver um raio, né, calculado para que atenda aos 100 km por hora, e você vai começar a girar o volante aqui, ó, na transição, né, até chegar num giro comum lá. Depois você vai manter o volante girado da forma que está, depois você solta o volante e até ele pega reto. Então você vai ter um conforto muito maior, uma segurança muito maior para estar dirigindo, conduzindo um veículo numa estrada desse tipo, tá? Então essa é a forma aí de, né, essa necessidade aí da super largura e super elevação. Tá aqui, né, aquele exemplo que eu cheguei a mostrar ontem também, onde ele até exemplifica, né, até um pouquinho mais interessante com as inclinações mais detalhadas. Podem ver que aqui, ó, ele está saindo com 2% e 5% para o acostamento, tá? Aqui ele chegou no plano, onde eu estou com 0%. Aqui ele chegou no 2%. E aqui ele chegou lá na curva, onde a inclinação é maior. Não sei se eu vou conseguir chegar. Aqui está 8%. Então aqui está bem mais detalhado. Eu estou no menos 2, cheguei no 0, cheguei no 2, que seria esse plano inclinado aqui, até depois eu inclinar a curva como um todo. E eu vou ter aqui 8%, até o final da minha curva 8%. Depois eu volto ali, né, vou reduzindo por 2% aqui. Aqui eu já deixo no 0, até eu sair lá com o abolamento comum, que é 2% negativo para a minha rodovia aqui. Então, com isso, além da super largura que aconteceu, né, para o veículo ter, né, para o veículo maior, né, de projeto, ele ter uma maior segurança e conseguir executar a curva aí conforme o tamanho dele, tá? Então, essa é a necessidade, né? Então, como a gente chegou a comentar ontem, as três principais forças que atuam sobre o veículo em movimento. A força de atrito, né, com relação a, né, qualquer coisa, qualquer objeto em movimento ali vai sofrer com a força de atrito. A força centrífuga, né, para poder segurar o veículo ali, né, e contra a questão da força tangencial. Então, e ela pode ser dada aí por Fc vezes cosseno de A, e a força normal, Fc cosseno de alfa, tá? A gente nem vai entrar muito em cálculo, né, dessas forças, não. Isso é física pura, né, pessoal? Só para vocês entenderem essa parte de física mesmo, da física lá relacionada à questão das forças, né? A força do peso do veículo, né, que a própria gravidade, né? A tangencial, a pista, então, e a normal, a pista também dada por essas fórmulas aí, tá? Então, para contrabalancear os efeitos dessas forças laterais, é utilizando a superelevação, que tem aí a declividade transversal à pista nos trechos da curva, introduzida com a finalidade de reduzir ou eliminar os efeitos das forças laterais sobre os passageiros e sobre as cargas dos veículos em movimento também. É garantir a estabilidade do próprio condutor, veículo de carga e tudo mais. Então, essa força de centrífuga que está puxando o veículo para cá, ela vai ser de forma igualada com a nossa força centrípeta, né, que tá acontecendo exatamente por causa da composição, né, da resultante, né, da questão da gravidade aqui, porque eu ainda tenho esse cara aqui, que é a gravidade, né, a nossa força aqui vai estar sendo puxada para o centro aqui. Então, a gente tem a força centrífuga. Quando eu fizer trabalhar com esses vetores aqui, um meio que tenta cancelar o outro, ou no mínimo reduzi-lo aí, para melhorar a estabilidade daquele veículo, tá? Então, tá aí as forças atuantes, né, equação de equilíbrio das forças, no plano paralelo, onde eu tenho que a força total vai ser né, a força de atrito, mas é só a decomposição, né, desse cara aqui. Então, a decomposição desse cara para poder estar igualando esse outro cara aqui, e o veículo, né, ele tá com uma estabilidade melhor na minha curva ali, tá? Então, o efeito da força centrífuga
é compensado pelo da força de atrito, somado à componente tangencial do peso, né, que seria a questão relacionada à questão da gravidade. Então, o último e o que constitui no efeito principal, resultante da introdução da superelevação. Então, a superelevação é exatamente para eu pegar uma força um pouco relacionada à gravidade que compense, tá, aquela força tangencial que é aplicada no veículo, tá? Então, qual que é isso, né? Além da estabilidade dos veículos, né, esses efeitos, os passageiros vão ter uma sensação de desconforto, né, caso não tenha essa situação, né, nas curvas os passageiros eles vão entrar em movimento tangencial. Então, né, se a curva não tiver essa superelevação, por exemplo, se estiver carregando alguma carga também, né, as forças laterais podem causar danos nessas mercadorias. Então, dependendo, né, do que você está transportando no veículo, se a superelevação não estiver interessante, aqueles objetos estiverem soltos, por exemplo, eles vão sofrer com aquela força, tá? É uma forma inclusive, de verificar se a superelevação está funcionando bem, se está deixando o veículo estável ou não, tá? Aí a superelevação é medida pela inclinação transversal da pista em relação ao plano horizontal, expressa em metro por metro ou em porcentagem, né? Aquela questão que a gente chegou a mostrar em topografia, principalmente, né? Está relacionado sempre com a arctangente de um ângulo, né? Então, com isso eu consigo calcular a inclinação de um terreno, né? Ou de uma pista e tudo mais. Que seria a arctangente, né? Do vertical sobre o horizontal, tá? Que é a nossa referência aí na hora de calcular uma porcentagem. Então, o que eu tenho de medida vertical dividido o que eu tenho de distância horizontal, eu vou aplicar arctangente, eu vou ter a minha inclinação do meu terreno, tá? É um triângulo retângulo, obviamente. Então, eu vou ter ali o triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, eu vou ter o cateto oposto e vou ter o cateto adjacente. Com isso, eu calculo ali a minha inclinação da minha rampa, tá? Tal inclinação deve ser bem escolhida, vez que uma inclinação muito elevada causa escorregamento ou tombamento dos veículos na via, porque a gente faz esses cálculos para o veículo em movimento, mas se o veículo der alguma pane ou o veículo estiver muito pesado e estiver muito devagar ali naquela curva, esses veículos maiores eles vão tombar. Então, por isso que tem uma máxima, tá? A não ser circuito oval de Fórmula 1, que aí sim dá para colocar uma inclinação maior, porque não vai ter, né? Os veículos já estão ali bem no chão, tá? Então, em vias urbanas, a superelevação é evitada, aquilo que eu cheguei a comentar com vocês, uma vez que induz o motorista a elevar a velocidade e implicaria, né, na questão da segurança das vias, né? Não é tão comum, a gente utiliza mais em em estradas principalmente, tá? Aí a curiosidade, a curva norte, uma inclinação de 43 graus, apelidado Muro de Morte, né? Então, assim, a inclinação muito elevada, então, né, traz um problema grande da mesma forma. A Monza, o circuito de Monza ali tem 38 graus, nessa hora, porém, de perfil hiperbólico, né? Então, ele tem uma diferença aqui com relação à superelevação, mas na parte interna da curva, então aqui tem quase nada de superelevação e ele vai fazendo como se fosse uma parábola aqui para poder aumentar aqui a questão da segurança e da velocidade ser ampliada. E um Fórmula 1 poderia efetuar as curvas na sua velocidade máxima, cerca de 350 km por hora, sem qualquer problema de aderência, né? Então, em pistas ovais aí, Indy, tem bastante, exatamente para aumentar a velocidade. Por isso que os veículos lá da Indy em pista oval, normalmente a velocidade é muito maior, né, do que se tivesse apenas uma reta, tá? Então, os veículos em movimento curvilíneo são submetidos à ação de forças transversais, que corresponde à força centrífuga, e para equilibrar essa força, né, além do atrito, o pneu e a pista, utiliza-se, então, a questão da superelevação, tá? Outra situação é que se a gente aumentar o raio da curva, obviamente que a força centrífuga vai diminuir, sendo possível o equilíbrio, né, sem necessitar a superelevação, mas aí eu teria que ter um raio tendendo a infinito, né,
para poder eliminar essa superelevação, coisa que não é tão comum, né? Depende muito do raio ali, a gente vai ver. Então, a superelevação da pista é a declividade transversal, dado em porcentagem, e o desenvolvimento da superelevação deve ser gradativo. Aqui que eu falei, de inclinação tem que ser crescente e ocorrer ao longo do trecho da curva de transição. Então, conforme a gente viu lá no desenho, esse crescimento ali, ele é gradativo exatamente para não ter um degrau na pista, né? Se a gente não tivesse trabalhando com transição, eu não conseguiria colocar uma superelevação, porque eu ia gerar um degrau na pista. Então, por isso, quando eu for trabalhar apenas com uma curva simples, eu não vou poder, dependendo, trabalhar com a parte de superelevação. Então, por isso que a curva tem que tender a infinito, porque eu não vou conseguir aplicar a superelevação nesse conceito, tá? Então, o desenvolvimento da superelevação consiste em fazer passar linearmente do valor de superelevação zero no início da curva até a superelevação plena, né? Aonde que eu chego na minha curva, conforme a gente verificou aí. Então, as forças que estão atuando, né? Permite a trajetória circular aí. Tá aí a formulazinha relacionada à inclinação transversal nas curvas, né? Então, onde eu tenho está relacionado com o próprio atrito, né, do meu veículo, com elevação, com a velocidade de projeto e raio, tá? Então, são os cálculos que a gente utiliza para calcular, por exemplo, a elevação, a superelevação ideal em alguns tipos de caso. Então, sempre a gente vai ter que saber a questão do atrito, saber qual que é a velocidade de projeto, verificar qual que é a superelevação máxima para poder chegar na superelevação desejada daquele projeto, tá bom? Então, a gente tem uma padronização, né, tá de forma tabelada, aí, com isso vai ser feito o cálculo para chegar na superelevação ideal para aquele tipo de caso, tá? Aí tem até uma forma, né, na hora de calcular essa superelevação, de entender o gráfico. Depois eu vou mostrar para vocês esse gráfico numa folha à parte, onde esse gráfico aqui, né, onde ele é relacionado o em relação ao raio, então a elevação, né, está relacionado com o raio. Os meus valores, eles têm que estar dentro dessa superfície aqui. Casos onde há um erro de cálculo, né, dessa função, que pode dar, por exemplo, aqui acima, são os casos onde a superelevação ela fica acima do permitido e há possibilidade de veículos tombarem. Talvez um veículo de pequeno porte não, mas um veículo de carga, se a superelevação for muito grande e o meu cálculo der aqui, por exemplo, eu vou cometer um erro aí, o veículo tiver que parar na pista, ele vai tombar, obviamente. Então, por isso que a gente trabalha com o conceito de E máximo, tá? E a questão do raio também, para poder utilizar na fórmula, calcular a minha superelevação desejada, tá? Aí a questão, né, da distribuição, né, eu cheguei a comentar um pouco ontem isso aí. Então, aqui está o exemplo. Então, por isso que o eixo, né, normalmente ele vai estar na parte mais alta. Eu vou ter menos 2% e menos 2%. Depende do pavimento também. A gente vai ver um pouco de pavimentação posteriormente, né? Aí no pavimento flexível, 2%, no rígido, 1,5%. Então, tem nessa superelevação de acordo com o tipo de pavimento. E o trecho em curva, o final dele vai ser isso aqui, onde os 2% vai aumentar, então, pode ser para 5%, para 8%, por aí vai. Então, eu vou ter um plano inclinado aí com o valor da elevação. Então, esse cara aqui tem que virar isso, tá? Vai trazer segurança e conforto, obviamente, no meu, né, na minha pista. Então, a distribuição da superelevação, ela vai ser um giro em torno do bordo interno, né? O usuário visualiza a superelevação, dando maior confiança na trajetória. Vai exigir, obviamente, uma maior terraplanagem, né? Eu vou ter que deixar, talvez, ali um aterro, alguma compactação mais bem evoluída. Então, vai exigir um pouco mais ali né, da própria equipe de terraplanagem, na questão da compactação, na questão de conferir a inclinação e tudo mais. Então,
exige um pouco mais, mas vai deixar a via com uma qualidade né, de locomoção bem maior. Pode levar a questão, né, que quando a distribuição da superelevação, tem que tomar um certo cuidado, que alguns trechos, né, pode levar a problemas de drenagem, né, onde ele fica mais zerado, pode dar a sensação de entrar em um buraco, é útil em muitos entroncamentos e acessos rodoviários. Então, tem algumas formas, mas vocês vão ver que o mais comum aí, no caso, né, a gente tem a opção de girar em torno do bordo interno, a gente tem a questão do bordo externo, que não é tão comum, é só utilizado aí quando são alguns acessos, né, que aí não tem muita questão. Acontece muito isso aqui, e eu já peguei situação de superelevação em saída de rodovia, com época de chuva, aonde isso aqui estava totalmente alagado, exatamente por causa, né, no início dela, quando for esse giro aqui, né, e essa pista ela tinha problema de drenagem. Então, quando eu chegava ali em um determinado momento, a água, né, gerava uma aquaplanagem ali. Então, por isso que ela não é tão ideal, exatamente por causa desse giro. O ideal, vocês vão ver, que é girar no próprio eixo, né? A gente teria as opções, né, de girar nesse eixo BI, no BE, ou no próprio eixo aí, que é o mais comum, mais simplificado aí, é o mais comum para poder estar utilizando. Então, vai ser menores alterações de cota no terreno, então a questão da terraplanagem, ela vai ser compensada, né, porque eu vou ter um corte aqui, e provavelmente esse corte, essa movimentação de terra, ela pode ser encaminhada para cá, então é meio que uma compensação, talvez você vai gastar um pouquinho mais de volume de terra, obviamente, mas você consegue fazer uma compactação. Se a sua estrada lá tivesse horizontal bacaninha, né, você vai simplesmente alterar aí o corte para colocar em ateia, fazendo a compactação bem feita, né, para poder estar garantindo essa estabilidade. Vai ter uma menor sensação de variação da superelevação, né, então você vai ter um maior conforto com isso, e a cota do eixo não se altera, e pequena variação nos bordos. Então, com isso, você vai garantir pelo menos o eixo com a mesma cota. Então, o mais comum é esse giro em torno do próprio eixo, tá? Tá aqui o exemplo, então, como é que fica, né, parte da rodovia lá, como eu cheguei a comentar. A gente tem a etapa 1, que é nivelamento da superelevação do bordo externo. Deve ocorrer antes da transição da curva, né? Então, eu vou estar aqui com 2 negativos, por exemplo, menos 2 e menos 2. Em algum momento eu vou chegar no nível 0. Depois, né, na segunda etapa ali, eu vou chegar na minha superelevação, né? A obtenção da superelevação do trecho circular. Então, iniciou o trecho circular, eu já vou ter que jogar a inclinação da superelevação que eu calculei, tá? Então, esse trecho aqui com 8%, ela vai acontecer entre TS e SC, que é todo pedaço da minha curva, eu vou ter esse tipo de inclinação, tá? Então, assim, os valores máximos admissíveis para o coeficiente de atrito transversal entre pneus, né, e pista, né, então é tabelado, aonde vai depender a velocidade do meu projeto, conforme eu comentei com vocês. Então, aqui tem, ó, na tabela, né, de referência nossa aí do DNR, né, atual DENIT, né, relacionada à questão do fator de atrito que eu vou jogar nas formas. Então, de acordo com a velocidade, por exemplo, 100 km por hora, o meu fator, o meu F máximo, vai ser 0,13. Isso sempre levando em consideração que o veículo está em condições ideais, né? Pneu careca, aí realmente já tira toda a situação por terra. E a questão da água também, óleo, isso vai influenciar, obviamente. Por isso que em casos de chuva, a velocidade tem que ser reduzida, por causa do próprio atrito, né, do pneu ali, ele vai ser prejudicado. Então, é tabelado, tá aí a tabela, 30 km, o fator de atrito é 0,20. A partir do momento que você vai acelerando, né, o atrito do carro no solo, do pneu, ele vai reduzindo, obviamente. Então, a 120, ele cai quase 100%, né, estava com 30 km a 0,20,
a 120 km aí ele já vai estar com 0,11. Então, a estabilidade, né, a questão do veículo, né, com aquele atrito, né, estável no solo, ele já reduz bastante, por isso tem que ver essa questão da superelevação. Limites para adoção, né, o critério simples associado à velocidade diretriz, para estabelecer os valores de raio acima dos quais a superelevação pode ser dispensada. Então, aqui está o exemplo onde, né, de acordo com a velocidade e o raio que eu tiver definido, eu posso estar dispensando. Então, olha só, se eu tiver a 100 km por hora, eu preciso de um raio de 5.000 metros. Aí eu posso abandonar a superelevação. Mas qualquer valor abaixo disso, eu vou ter que aplicar a transição na curva e aplicar a superelevação e provavelmente a superlargura ali. Então, né, isso tudo, né, a velocidade de projeto, por isso que a gente tem que classificar a rodovia, verificar qual vai ser a demanda daquela rodovia, definir qual que é a demanda da rodovia, a classe, a velocidade de projeto, tudo isso vai influenciar todas as demandas. Então, vai influenciar a velocidade do projeto, vai influenciar o raio das curvas, né, a largura das faixas, tudo é influenciado através desse estudo de projeto. Então, tá aí a questão da velocidade com relação ao raio. Então, 100 km por hora, no mínimo 5.000 metros aí de raio. Fora isso, eu vou precisar fazer a minha superelevação, né? A sugestão é ter a superelevação, tá? Tá aí as taxas, né, de superelevação de referência, né, de acordo com o nosso DNR, hoje o DENIT. 12% é o máximo absoluto em condições específicas. 10%, máximo normal, adequado para fluxo ininterrupto, adotado para as rodovias de classe 0, classe 1 em regiões planas e montanhosas. 8%, adotar para a classe 1 em região montanhosa e rodovias demais classes de projeto. Aí vem 6% para áreas mais urbanizadas, né, onde a velocidade também vai ser inferior e tudo mais, sujeito a tráfego e reduções de velocidades para paradas, porque tem que diminuir para 6%, porque se for área, local onde tem muito trânsito, imagina você deixar aqueles caminhões numa superelevação mais alta, você vai ter um risco de tombamento ali sempre desses caminhões. Então, em área mais urbana, a inclinação vai reduzir. E 4%, também situações mais extremas, né? Onde eu tenho uma intensa ocupação do solo adjacente, né? Onde eu tenho casas, né, dos lados e tudo mais, para que essa inclinação ela não possa prejudicar ali, inclusive até né, as pessoas, as residências nas proximidades. Então, normalmente são as faixas aí que a gente vai estar trabalhando aí de 4% a 12%, tá? Na maioria das vezes a gente vai chegar no máximo a 10% mesmo. 12% tem até autores que falam que no Brasil é até 10%, mas a norma fala 12%. Então a gente tem que deixar claro, colocar o que está na norma, que é até 12%, mas projetos aí normalmente não vão passar dos 10% da superlargura, tá? Aí tá só a descrição, né, de forma mais detalhada. Então 12% é a taxa admissível para superelevação em projetos rodoviários. Restringirá então os casos de melhorias e correções de situações perigosas já existentes sem alteração da curva em planta. Então, assim, se tem já 12%, já, né, esses casos aí, fazer a correção já é mais complexo. O 10% é empregado em projetos de rodovias de elevado padrão, então, um dos mais comuns é 10% e 8%, onde as condições topográficas, geométricas e de atrito lateral, bem como o nível de serviço, favoreça elevadas velocidades e um fluxo ininterrupto. Então, 10% é uma, né, vai calcular de acordo com o raio, mas 10% a 8% costuma ser um dos mais utilizados. O 8%, então, é relacionado a alto padrão também, que afetem a velocidade média e fluidez do tráfego, né? Então, a partir do momento que você vai reduzindo ali, a velocidade ela pode ter uma alteração também. O 6% já é a questão vai ter a redução da velocidade média, né? A velocidade de projeto ela vai ser reduzida nesse trecho em curva,
por causa dos 6%, e a questão da presença de frequentes interseções e níveis. Então, a partir do momento dos 6%, significa que a velocidade ela já vai reduzir um pouco também. E, no caso de 4%, em situações extremas, onde, né, a questão da declividade da pista sem vias marginais, dependendo se você não tem via marginal, mas já tem alguma ocupação ali do solo nas proximidades. Então, são as taxas aí que a gente pode estar utilizando. Então, a questão do raio mínimo, né? Vai ser calculado sempre levando em consideração a velocidade de projeto. Então, escolhi a classe. Escolha a velocidade dessa classe, né? Que, né, de acordo com a velocidade, de acordo com a classe, eu vou ter velocidade para aquela via. Verifiquei a velocidade, vou verificar qual que é o E máximo, né? Qual que vai ser o máximo permitido ali tabelado, e também o atrito, né? Então, com isso, eu vou ter o raio mínimo que eu vou precisar para aquela via. Calculei o raio mínimo, eu vou jogar na fórmula, então, para calcular a taxa de superelevação para o projeto que eu estou desenvolvendo. Que vai ser, então, minha elevação vai ser igual à elevação máxima permitida pela classe, multiplicado aí por 2 vezes o raio mínimo, né? Espera aí que tinha saído aqui. 2 vezes o raio mínimo sobre R, R ao quadrado mínimo sobre R ao quadrado. Então, deixa eu... Espera aí, pessoal, só travou a tela aqui. Então, a ASTO, né, ela define aí como referência essa fórmulazinha aí, então, né, que é a norma americana, que a gente utiliza como referência, tá? A gente depois vai aplicar esse raio mínimo sobre o raio definido no projeto, tá? A taxa de superelevação em restaurações. Então, uma curva com superelevação inferior ao valor calculado não é suficientemente segura para ser percorrida pelo tráfego com as velocidades de operação. Então, pode existir uma retificação de projeto. Então, aí fala que nessa superelevação tem que ser maior que velocidade ao quadrado sobre 127R menos F máximo, né, o atrito máximo. Então, isso aqui seria mais uma correção realmente de uma rodovia já existente, tá? A norma, né, essa padronização ela veio da norma de 99, deixa eu ver a data aqui, dessa data de 99, então... Né, se quiser fazer uma restauração, uma retificação, uma correção disso, então é aplicada dessa forma e é executada aí de forma paliativa ali, até definitiva, né, dependendo do caso, para melhorar, aumentar a segurança ali daquele trecho, tá? Então tá aí o exemplo do giro em torno do eixo, a gente chegou a comentar, né, que é o mais comum, que é aquele desenho que eu apresentei para vocês, o eixo, né, o giro vai ser em torno dele mesmo, então eu vou ter o nível 0, depois o nível da superelevação, onde eu vou girar, né, na hora que eu tiver esse plano aqui, eu vou subir ele de forma gradativa, né, eu tinha 2% tudo, vou ter, em algum momento eu vou ter 2%, até eu chegar lá no 6%, 8%, que tiver de cálculo lá no meu projeto, tá? Aí é um exemplo da elevação, né, os valores de elevação de acordo com o trecho que eu estiver andando, só algum gráfico, né, representativo, que aqui, por exemplo, a superelevação, né, o que ele significa? Significa que aqui ele é constante, a superelevação, e aqui ele está em crescimento. Aqui ele é 0, né, ele sai do menos 2, né, negativo, minto. Então, aqui ele sai do menos 2, né, até chegar no início ali da minha transição. Na minha transição, ele vai chegar no menos 2 até zerar. Zerou, ele vai continuar subindo até chegar ali na minha superelevação máxima. Chegou na superelevação máxima, ele vai trabalhar na curva toda na superelevação máxima, depois ele vai decaindo de novo até chegar no negativo e manter isso na pista como, né, da forma que é usual. Então, esse aí é o gráfico mostrando o giro, como é que é a reta, né, relacionado a essa forma gradativa, né, de estar desenvolvendo aí a superelevação, tá? Aí tem a questão de como está calculando os pontos, né, também, questão
de valores, né, com relação à inclinação, qual que é a inclinação de cada um deles. Chegando à situação aqui no caso aqui, por exemplo, onde eu tenho o início da curva, final da curva aqui, a transição, né, no caso aqui, ela já vai, por isso que a transição vai melhorar, né, se eu tivesse no início da curva, final da curva, eu não conseguiria aplicar esse gráfico aqui, por isso que a transição ela é necessária, para a gente poder, a gente entende, se tivesse uma curva, quando eu estivesse chegando em 70, faltando 30% para chegar na minha curva, eu já teria aquela questão da transição para poder, da superelevação máxima. Então, não, né, por isso que a gente tem que fazer a curva de transição para aí aplicar a regra, né, da superelevação. Tá aí a questão do giro em pista dupla, que é um pouquinho diferente exatamente por causa, né, do canteiro central ali. Então a gente tem a cota de giro, né, que vai dar essa diferença ali. Então a gente tem um separador, então pode ser, por exemplo, aqui tem um canteiro central aqui. Então nesse caso aqui, ó, né, a drenagem ela pode até ter uma forma de receber a água aqui nesse canteiro central e distribuir depois, ou, né, simplesmente ter esse eixo como um todo e essa água tendo ali o desenvolvimento. Se tiver, nesse caso aqui, na cota de giro aqui, ó, né, aí é a situação onde eu vou ter aqui a questão da drenagem na metade do meu canteiro ali, muito comum também. Então, a cota de giro, a forma que vai ficar a minha superelevação do meu projeto aí, as opções, tá? De acordo com a largura do meu canteiro também, tá? E agora, falar um pouquinho da superlargura. Tudo tranquilo até aí, pessoal? Por enquanto, sim, né? Tranquilo, André. Ô, André, Diga, Douglas. eu ia só fazer um comentário. Eu estava até procurando o nome aqui, mas eu acabei que eu não achei o nome da curva. Você estava comentando sobre essa elevação, essa superelevação em curva de circuito de corrida de Fórmula 1, da NASCAR e tal. Eu estava lembrando aqui que no circuito de Nürburgring, no anel de Nordschleife, ele tem uma curva que ela tem uma superelevação nela, que ela é bem característica lá, porque é um dos maiores circuitos de corrida do mundo. Ele tem a curva normal e numa parte da curva ele é uma pista de concreto, que ela tem essa elevação para o carro já você entrar numa velocidade ele na curva toda. Eu estava até procurando o nome dessa curva, mas eu não consegui achar. Ótimo até, Douglas, porque inclusive eu peguei um vídeo aqui de uma simulação da Fórmula, não sei se acho que é da própria Fórmula 1, mostrando a superelevação. Vou aproveitar esse comentário seu e só para a gente entender o tanto que o carro ficaria, né, a estabilidade do veículo com relação à superlargura, obviamente, superelevação. Obviamente são circuitos, né, de alta velocidade, mas se servem para alta velocidade, imagina para a gente com nossos carros aí, velocidade de 100 e poucos quilômetros por hora no máximo. Então, eu vou aproveitar então, mostrar a questão na prática, né, dessa ideia aí. Deixa eu ver aqui onde que está. Deixa eu voltar aqui, que eu vou colocar o áudio. Compartilhar com o som. Superlargura. Aqui. Aqui é só um modelo em 3D feito por nuvem de pontos, né, através de sensoriamento remoto, só para vocês entenderem aqui, nessa nuvem de pontos, como é que ficaria a questão da superlargura e superelevação. É um vídeo de menos de 10 segundos, mais ou menos, só para entender o processo, tá vendo? Ó? Isso aqui é uma pista existente, eles fizeram um mapeamento. Então, quando você está percorrendo, você consegue... Aqui dá para ver, não sei se vocês conseguiram captar bem, mas dá para verificar que... deixa eu voltar aqui. Ó. Aqui, ó, a pista, ela, nesse trecho aqui de curva,
ela está tendo uma super largura, ela está aumentando o tamanho dela e ela tem uma leve inclinação aqui para esse lado de cá, aqui, obviamente, para você se manter na curva. Então, aqui é um exemplo, né, na prática, do veículo melhorando a sua estabilidade exatamente por causa desse trecho aí, tá? Aí agora aqui, ó, que é aquilo que eu cheguei a comentar, um videozinho só para mostrar a questão de como que o veículo se comporta, aqui é pistoval, né, teste, né, na pistoval, só para a gente entender. Então, assim, essas curvas dão para ver, olha só, né, a necessidade da super largura, da super elevação, para manter a estabilidade do veículo. Olha só a inclinação dessa pista. Com isso, né, a força de atrito ali, a força centrífuga, ela está sendo compensada pela inclinação e esses veículos conseguem atingir aí 30 km por hora, exatamente por causa dessa contra-força, né? Se isso aí fosse uma reta, não tivesse essa elevação, eles poderiam ter certeza que os veículos de Fórmula 1 iriam passar direto, eles não iam conseguir desenvolver essa curva aí na velocidade que eles desenvolvem. Olha só que interessante a inclinação da via para poder proporcionar esse conforto aí na hora de poder desenvolver a curva. Então, hoje em dia, se vocês for pegar uma estrada, vocês vão perceber essa diferença, essa necessidade da super elevação. E, inclusive, vão conseguir identificar, né? Opa, aqui eu estou com uma estabilidade muito maior, exatamente por causa dessa inclinação da minha via, tá? Aí o resto aí já é repetido, né? Só para vocês verificarem a inclinação. Obviamente, isso aqui é até maior, né? Do padrão nosso, de 8 a 12%, tá? Deixa eu voltar aqui para a tela nossa. Viu só, pessoal? Então, o Douglas também, né? Viu, Douglas, como é que ficaria? Então, por isso essas pistas ovais, elas normalmente batem o recorde de velocidade exatamente por causa disso. O cara consegue, né, girar, o veículo consegue ter toda a estabilidade exatamente por causa dessa característica, né? E agora mostrando aí, inclusive até o jeito de enxergar a corrida, né, Fórmula 1 e tudo mais, o conceito pode estar mudando um pouquinho com vocês aí, tá bom? Voltar lá para a nossa super largura agora. Então tá. Aí a questão da super largura, né? Que a largura adicional que se dá às plataformas nos trechos curvos, a fim de melhorar as condições de segurança. Então aqui está mostrando, né, que o veículo realmente ele aumenta a sua área, né, por causa da curva, ele vai ter que fazer a curva, então ele vai aumentar a sua área, então por isso que a gente tem que ter uma super largura, que seria esse acréscimo de faixa. Olha aqui a faixa anterior, ó. A faixa anterior era essa aqui, o veículo, se fosse linha reta, né, num plano, numa reta, ele conseguiria muito bem se manter na curva, na faixa dele. Mas quando tiver uma curva aí, ele não vai conseguir se manter. Então, o objetivo da super largura é permitir melhor a acomodação dentro da faixa de tráfego de um veículo que se desloca ao longo de uma curva horizontal. Qual que é a justificativa, né? E as situações adversas? A tendência de invasão da faixa de tráfego adjacente, né? Então, por isso que tem que aumentar a largura. E a impressão do próprio afunilamento da rodovia. Vocês já devem ter entrado numa rodovia, numa curva, ela pode ter a mesma distância,
mas você tem uma sensação de que ela está reduzindo exatamente porque o carro era como se ele aumentasse, a área dele de ataque é maior, porque ele tem que deslizar ali para poder fazer a curva, então ele tende, né, a ocupar uma área muito maior do que normalmente ele ocuparia, né, quando a gente fala em um trecho reto. Então, esse afunilamento, ele, né, se não tivesse esse acréscimo aí, vai dar a sensação no condutor, ele vai ter que reduzir a velocidade e, caso, né, ele possa avançar a pista adjacente e cometer algum tipo de acidente, tá? Então, o veículo nas curvas e, consequentemente, com velocidades baixas, faz com que suas rodas dianteiras descrevam uma trajetória de arco, de raio maior que a descrita pela roda traseira. Então, comprovando que as larguras são maiores que as exigidas em trechos tangentes, que são as retas, somando ainda a projeção do chassi, prolongada ao balanço dianteiro, principalmente, né, ônibus, caminhão, as rodas, né, elas tudo bem, né? Mas a questão, né, do chassi, né, a frente ali, ela vai avançar, né, no canteiro, né, na outra via, com certeza, e se não tiver uma super largura. Então, elas são calculadas considerando sempre os veículos com maior porte, não tendo em vista sentido o cálculo para veículos do tipo VP, pois o mesmo numa rodovia projetada para esse tipo de veículo deverá permitir a passagem ocasional de um veículo de maior porte. É o erro, ou talvez a falha que pode ter acontecido no próprio MOVE, calcular em cima do veículo de projeto inferior ao que realmente ia ocupar a nossa via. Então, com isso, você no final verificou que não comportava dois veículos daquele porte na mesma via numa curva. Então, o veículo de projeto pode ter sido calculado, utilizado de forma errada então você tem que conhecer para qual é a finalidade da sua via, né, quais são os veículos para poder rever esses cálculos. Isso pode gerar uma falha desse tipo. Então, o veículo básico para determinação da superlargura, a gente chegou a comentar na aula de ontem, e já falamos outras vezes, que é o CO, né, que ele corresponde a esses ônibus comuns, tá? Não é aquele ônibus de viagem, leito, subleito, não. Seria o nosso ônibus, né, mais básico, tipo nossos ônibus intermunicipais aí, o vermelhinho, o azul, esses ônibus que a gente conhece bem em Belo Horizonte, eles seriam mais ou menos, né, os veículos nossos de projeto aí para uma rodovia, tá? Então, os demais tipos, obviamente, de veículo, eles vão conseguir, então, ter uma estabilidade. O problema maior é quando o veículo é maior que o veículo de projeto que a gente definiu. Aí eu preciso de abatedouro. Por isso, então, quando tem aí um veículo de maior porte ou carregando uma carga superior, eu preciso ter a sinalização, preciso ter um veículo na frente, um atrás ali, para poder fazer, né, guiar os motoristas, para poder desviarem daquele veículo com determinada carga que ele tiver. Então, assim, não significa que eu não vou poder utilizar veículos maiores nesse tipo de estrada, mas significa que os veículos maiores eles vão ter que ter um cuidado especial, né, diferencial. A gente não teria como criar as estradas para pegar o veículo de maior porte, né? O custo ia ficar muito mais elevado. Então, por isso que o padronizado é utilizar o CO aí, tá? Aí, igual eu falei, né, em casos especiais, pode escolher outros tipos. Se eu vou instalar um MOVE, eu vou escolher o veículo de projeto que tenha largura, o comprimento do MOVE. Agora, se eu for trabalhar apenas com uma pista, sei lá, de táxi ou de veículos de pequeno porte, não faz por que eu trabalhar, né, ter um custo muito elevado com a pista, tá? Então, tá aí o exemplo, né, dessa conversão que, por exemplo, um ônibus necessita. Então, por causa dos eixos aqui, ele então vai ocupar uma faixa muito maior. Por isso que eu tenho que ter a trajetória do próprio balanço, né? As rodas, elas vão estar andando realmente nessa linha aqui, mas o restante do veículo vai estar invadindo esse pedaço como um todo aqui, ó. Então, isso pode gerar um certo transtorno aí. Por isso que a gente utiliza, então, o CO aí, que é a nossa referência, tá? Essa trajetória da roda dianteira, direita e esquerda aí, tá bem detalhado aqui.
mas esse ataque maior vai ocorrer exatamente por causa do chassi, né? A roda está nessa direção, mas o veículo está indo para lá, né? A própria força dele, não consegue andar perfeitamente assim. Então, o veículo de projeto, então, dependendo do veículo de projeto, pode-se considerar também um gabarito, devido ao balanço traseiro, que é outro acréscimo de largura devido à disposição de veículo na curva. Em função do balanço traseiro, medida entre o eixo traseiro e o traseiro e o limite traseiro do veículo. Então, assim, tem uma padronização né, de acordo ali com que eu, né, para a gente ter uma folga, né, que seria uma folga lateral, para que esse veículo, né, e os demais não tenham nenhum tipo de, para facilitar realmente a questão do trânsito ali naquele local, tem a padronização da norma, que seria esse gabarito lateral, que pode ser acrescentada, como se fosse quase uma faixa de acostamento ali, uma faixa mais larga, para o veículo poder atacar essa faixa e garantir a curva, né, de forma correta ali, sem avançar na pista lateral. Dimensões básicas, a gente já falou isso aqui algumas vezes, essa tabela já está para vocês aí em alguns outros momentos. Então, nosso CO ali vai ter largura total de 2,6, comprimento de 9,1, raio mínimo da roda 12,8 e da roda traseira 8,7, que é nosso veículo de projeto aí, na maioria das vezes, o nosso CO, tá? Então, considerações finais aí sobre essa necessidade de tanto a gente trabalhar com superlargura como superelevação. Os valores da superlargura a considerar nos projetos devem ser arredondados para múltiplos de 20 centímetros, né? E limitados inferiormente a 40. As normas do DNR consideram que superlarguras menores que esse limite não resultariam em efeitos práticos relevantes. Então, abaixo de 20 centímetros ali, dependendo, não seria, né, questão relevante, pode até ser desconsiderado. Já a ASTO, né, que é a norma americana, né, que é uma das referências, adota o limite inferior de 0,6. No Brasil está sugerindo 0,4, a norma lá exige 0,6. E sugere a dispensa de superlargura para concordâncias com raios de curva superiores a 250 metros, no projeto com largura de faixa de 3,6, recomendação da ASTO. Para o caso de pistas com mais de 2 faixas de trânsito, o DNR recomenda a redução dos valores de superlargura, levando em consideração as folgas propiciadas pelas larguras normais das faixas e a probabilidade de emparelhamento de 3 ou mais veículos. Então, há uma certa flexibilização, né, quando a gente tem pistas com mais faixas. Aí eles trabalham com aquele caso onde que provavelmente você não vai ter, por exemplo, você tem uma pista de três faixas, você não vai ter três veículos, dependendo, ocupando simultaneamente aquela faixa, ou as velocidades vão ser reduzidas ali para um estar ultrapassando o outro. Então, há uma flexibilização. O critério sugerido consiste em adotar, para pistas com 3 faixas, o valor de superlargura calculado para o caso básico, que seria a pista de 2 faixas, multiplicado por 1,25. Para pistas com 4 faixas, o multiplicador seria 1,5. Então, você vai estar reduzindo ali aquela superlargura de acordo com o aumento da sua faixa, tá? Porque você já tem uma área de escape, vamos dizer assim, você tem uma área de projeção maior, aí o DNR recomenda isso aí. A ASTO mesmo não sugere tais reduções, então, assim, é uma coisa a se pensar, se o projetista, dependendo, né, se ele quiser ter uma garantia maior, ele vai, né, seguir dependendo da ASTO, mas se ele levar em consideração a norma brasileira também, ele vai conseguir atender, né, o solicitado. Então, em pistas de 2 faixas que disponham de faixa auxiliar, a terceira faixa, né, faixa de desaceleração ou de aceleração, ou, né, que são aquelas terceiras faixas, né, de saída ou entrada de veículo e tudo mais,
essa faixa pode ser desconsiderada na determinação da superlargura, principalmente quando há acostamento externo. Então, essas situações de acostamento, de faixa, ela meio que traz uma redução, né, uma segurança maior, e com isso você faz uma economia, vamos dizer assim, do seu projeto. Então, há essa possibilidade previsto também, tá? Ok? Tudo beleza até aí, pessoal? Então, assim, falamos bastante da parte de superlargura e superelevação. Vou compartilhar um exercício aqui bem simples mesmo, só para a gente poder entender o processo, né, o cálculo básico dele. Depois a gente evolui um pouquinho nesses cálculos aí, tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela do exercício. Bom, tá aí o exercício, né? Numa rodovia de classe 1, temos os seguintes elementos de projeto. Então, tudo tabelado. Definir que a classe é 1. O meu máximo pode ser 8%. E a velocidade de projeto 100 km por hora. A minha, né, assim sendo, se uma curva nessa rodovia tem raio de 600 metros, a curva convencional ali tem 600 metros, eu quero que vocês calculem, então, a superelevação a ser adotada da curva, tá? Então, eu tenho a velocidade de projeto, eu tenho o E máximo, eu tenho o raio, que é 600 metros, e eu quero saber qual que é a superelevação que eu deva adotar nessa curva aí, tá? Então, a gente tem aí as fórmulas, né? A fórmula da superelevação, que vai ser a superelevação máxima vezes 2 vezes o raio mínimo dividido por R, menos R mínimo ao quadrado dividido por R ao quadrado. A fórmula do raio mínimo vai ser V ao quadrado sobre 127 vezes E máximo mais F máximo, tá ok? E a Asto recomenda aí, né, para o cálculo, pode ser tabelado, igual eu mostrei na tabela para vocês lá, ou a gente pode calcular utilizando essa fórmula aqui. A tabela lá traz praticamente esse cálculo aqui, tá? Onde o meu atrito aí vai ser igual a 0,19 menos a minha velocidade dividido por 1.600, tá bom? Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer, né, nesse exercício aí, então, pessoal, para calcular, para chegar no meu valor da superelevação? Achar o valor de F max, depois o valor de R mínimo e substituir na equação. Perfeito, Daniel. Mamão com açúcar, não é? Tranquilo, professor. Beleza, então vamos calcular isso aí. Calculem para mim um F. Inclusive o F poderia ser até tabelado, tá, pessoal? Eu coloquei só para mostrar que da onde que veio aquela tabela através da norma da Asto mesmo, que é uma padronização aí. Então seria 0,19 menos a minha velocidade 100, não é isso? Por 1.600. Quanto que dá esse cara aí? (0,1275). Obrigado. Valeu, Rafael Augusto. Perfeito. Valeu. Oi? Perfeito, isso aí. Perfeito. Se a gente consultar a tabela que eu mostrei para vocês, na tabela está inclusive 0,13, tá, pessoal? Então, tá tabelado lá. Tá até no nosso slide. Tá? Então, vamos trabalhar com 0,13 aí, né, com essa
arredondamentos, pode trabalhar com essas duas casas depois da vírgula. Então, chegamos no caso do 0,13, o nosso F, né? Então, se eu tenho F máximo, eu tenho o valor da elevação máxima, eu consigo calcular nosso R mínimo, né? Então, vamos calcular nosso R mínimo aí, por favor. Velocidade eu tenho. 100. Dividido por quanto? 127. Vezes o nosso E máximo. Como é que a gente vai entrar com esse E máximo aí? Essa que é a... 0,08. Perfeito. Exatamente, Flávio. A gente tem que entrar com ele como se fosse metro por metro. Em vez de entrar com porcentagem, eu vou entrar com M por M. Então, seria a minha elevação em, né, adimensional, porque vai ser M por N, vai dar um valor, né? Então, 8% corresponde a 0,08. Então, só tomar cuidado, coisa, né, simples, mas que pode gerar uma confusão. Jogar 8 aqui vai dar errado. E o nosso F máximo, eu calculei, a gente calculou e deu 0,13, tá? Flávio já calculou R mínimo. Ok, mais alguém? Esperar mais umas duas respostas aí. Ver se é isso mesmo. Tá fazendo, pessoal? Opa! Ó, Rafael deu um valor um pouco diferente, hein, Flávio? Vou conferir aqui. Aí, vamos tirar a prova aí. Mais alguém, pessoal? Douglas também achou 374,95. Confere isso, se eu vai dar isso também, Flávio. Boa! Professor, Eu eu não não considerei coloquei aqui. 0,13, não. Eu coloquei 0,1275. Ah, sim, beleza. Então deu essa diferença por causa disso, né? Aqui, ó, o colega avisou, eu esqueci de colocar o quadrado, não foi isso? E vocês calcularam com ele ao quadrado, não foi? Valeu, Arthur. Eu fiz o quadrado. Aí sim, Não, beleza, então. com 0,13 dá 37495. Beleza, então, tá ótimo, Flávio. Então, vamos trabalhar com as duas casas, igual a padronização que tem na tabela lá. Aí a gente vai ter um raio mínimo de 374. Então, agora é só pegar o raio mínimo, o o raio que foi dado aqui de 600, e aplicar a fórmula da elevação aí, tá?
Calculem aí para a gente aí o E. O nosso E máximo 0,08. Duas vezes o nosso raio mínimo. O raio mínimo que a gente calculou 374,95. Isso aqui dividido por R, que vai ser 600, tá? Isso tudo menos o R mínimo ao quadrado, 374,95 ao quadrado, dividido por 600 ao quadrado, ok? Eu não esqueci de nada, é só calcular esse valor aí da nossa elevação. Credo. Vamos ver quanto que deu porcentagem de projeto aí desse cara. %, Douglas 0,068, exatamente, pessoal. Aqui podemos jogar, vamos trabalhar com 6,9%, 7% também dá, tá? Podemos trabalhar, de preferência aqui a gente trabalha com 6,9%, que dá uma diferencinha até considerável aí. Trabalhar com uma casa depois da vírgula, igual a gente costuma trabalhar, por exemplo, a elevação, ela pode ter 2%, 2,5%. Então, trabalhar com uma casa depois da vírgula. Então, vamos convencionar com 6,9, então, a nossa resposta final aí da superelevação, tá? Normalmente, superelevação, a norma ali, a padronização, vem com uma casa depois da vírgula, tá? Então, resposta final, 6,9% aí na hora de jogar no nosso projeto, tá? Posso aumentar para 7? Pode. Não pode ser até 8, né? Que é o máximo estabelecido, então a gente só está calculando aqui o ideal, né? O de projeto mesmo, o máximo é 8%. Mas posso trabalhar com 7%? Pode, tá? Mas se der 6,9 também pode trabalhar com ele, que é o cálculo que a gente chegou, tá bom? Então, bem simples, bem direto esse aí. Obviamente que na hora que for projetar uma curva, isso aí vai ser muito mais complexo, né? Porque aí a gente já tem que misturar curva de transição, com tangente, com curva vertical, curva horizontal, aí começa a misturar tudo. Então vai ficando um pouco mais complexo. Mas só para a gente familiarizar, depois a gente entra com um pouco mais de exercício de super largura e super elevação na hora de juntar tudo, né? Que aí a gente realmente trabalha com todas essas possibilidades aí. O ideal é o entendimento dessa necessidade da super largura e da super elevação aí para um projeto, né, de estradas, projeto geométrico de estradas, tá bom? Ok, pessoal? Ficou bem claro? Alguma dúvida com relação à aula de hoje aí? André, tudo bem. Obrigadão. Eu que Tudo agradeço. certo, pessoal. Valeu. Agradeço bastante aí. Deixa eu baixar a lista de alunos aqui. Só fechar o nosso... Então, com isso, deixa eu parar a gravação aqui.